à civilização e à barbárie. É preciso vencer os discursos de ódio e de xenofobia. Uma das grandes verdades que o primeiro turno das eleições 2022 mais uma vez escancarou é que uma parcela muito grande da população é realmente identificada com discursos de ódio, de supremacia branca, misoginia, de fomento à desigualdade e preconceitos os mais diversos. Essas pessoas se veem autorizadas pela ascensão de Bolsonaro e sua família ao poder a dar vazão aos seus sentimentos mais mesquinhos, sobretudo em nome da preservação de um patrimônio privado do qual nem sequer dispõem. Nos últimos dias, um festival de discursos de ódio e xenofobia vindos desse setor da população invadiram as redes sociais e se tornaram pauta da imprensa nacional. Em um dos casos mais noticiados, a vice-presidenta da Comissão da Mulher da OAB de Uberlândia, Flávia Moraes, teve de se afastar do cargo, porque um vídeo em que ela bradava contra eleitores do Nordeste viralizou e gerou indignação geral. No vídeo, a mulher loira e bem vestida, ao lado de duas amigas em uma festa, segura uma taça de bebida e convoca seus pares a não mais gastarem seu dinheiro no turismo do Nordeste e a deixar de alimentar aqueles que vivem de migalhas. Da mesma forma, outra mulher branca, loira e bem vestida, esta de sotaque catarinense, aparece em um vídeo conclamando seus colegas empresários, aparentemente pequenos empresários, a não empregarem pessoas que deixam o Nordeste em direção ao Sul, por passarem fome, pois elas votam em Lula. E vai além, caracterizando moradores de rua e vendedores de redes nas praias como nordestinos que fugiram da fome. Márcia Gilda, coordenadora da Secretaria de Raça e Sexualidade do Simpro, aponta que a lógica dessas pessoas, incentivada e amplificada pelo governo de Bolsonaro e sua família, é a da chantagem. É a mesma postura cruel e supremacista do homem que ficou conhecido ao longo da campanha no primeiro turno por negar marmita a uma senhora em situação de pobreza na cidade de Itapeva, interior de São Paulo, quando ela declarou que votaria em Lula. Lembra ela? É de pessoas assim que estamos falando, que fazem barganhas e chantagens e promovem humilhações a partir do próprio dinheiro e posição, tal qual seus representantes no governo federal, conclui Márcia. A situação não é nova. 4 anos atrás, quando as urnas mostraram a expressiva votação de Fernando Haddad nos estados do Nordeste, o mesmo turbilhão de ataques aconteceu, vindo exatamente dos mesmos lugares. Em 2014, tais ataques já se esboçavam. É desse preconceito e dessas chantagens que vive o bolsonarismo, numa ânsia desesperada de frear avanços e até a evolução natural do ser humano. Pois, para um personagem como Bolsonaro vingar, precisa do máximo de ódio, de ignorância e de medo possíveis. Para aqueles que apoiam esse projeto, o Brasil deve continuar pertencendo às poucas famílias às quais tem pertencido há mais de 500 anos. Não é à toa que se apropriam de símbolos nacionais como a bandeira e o hino. Qualquer mínimo abalo nessa estrutura lhes causa terror e pânico.
Afinal, o país deve ser só deles, para que façam o que bem entenderem, sem dever nem explicar nada a ninguém, apropriando-se das riquezas e dos recursos naturais e humanos do país, como sempre fizeram. É por isso também que desprezam e combatem a educação pública. A democratização do conhecimento gera consciência e prejudica seu projeto de poder. O curioso é que autoras e autores de vídeos como esses não estão entre os donos do país, mas sim são manipulados por estes para agirem exatamente como agem e assim servirem de cães de guarda de um patrimônio que não possuem. Se não, vejamos quem vive de migalhas. Os eleitores do Nordeste viram seu estado e sua região serem priorizados pela primeira vez. Perceberam sua vida melhorar na economia e nas áreas sociais e sabem que isso se deve a políticas públicas. Votam por essas políticas. Enquanto isso, integrantes da classe média sulista e sudestina que vivem das migalhas oferecidas por governos liberais e poderosos da direita são convencidos por eles de que não precisam de Estado. Ganham uma isençãozinha de imposto aqui, um carguinho ou uma relação política ali, e assim são mantidos sob controle. E são mantidos assim, pagando caro por planos de saúde, por escolas e universidades particulares para seus filhos, por crédito para ampliar seu negócio ou para comprar uma casa, um carro e, eventualmente, fazer uma boa viagem parcelada em 10 vezes. São pessoas habituadas à sonegação de impostos e ao suborno de guardas de trânsito, que não se comovem com o orçamento secreto, as rachadinhas, o escândalo do MEC ou a propina da vacina. Segundo Márcia Gilda, derrotar os discursos de ódio e a xenofobia será o primeiro passo para restabelecer uma escala civilizatória mínima na nossa sociedade. Precisamos reconstruir um pacto nacional de unidade, segundo o qual as diferenças são respeitadas e as desigualdades são combatidas, opina ela. Infelizmente, mais do que uma disputa de projetos políticos, de políticas públicas versus privatização, de manutenção de direitos trabalhistas e previdenciários, de soberania nacional e de justiça social, o que está em jogo é a civilização contra a barbárie. Para o Brasil ser livre, essa barbárie precisa ter fim.